Olá, tudo bem com você? Nós estamos na semana que se faz menção aos pastores, à função pastoral. O segundo domingo de junho, aqui no Brasil, é o dia do pastor. E nessa semana, geralmente, as igrejas fazem celebrações relacionadas à parabenização, à congratulação dos pastores e daqueles que exercem a função pastoral. Nós estamos em época de pandemia e essas celebrações elas ficaram um pouco discretas em virtude dos cuidados que todos devemos ter. Então, você que me conhece das UPAs, dos postos, como Dr. Forsyth, você também deve me conhecer na igreja como irmão Forsyth. Eu quero nesse momento fazer uma homenagem aos pastores. Desde o pastor mais antigo que eu me lembro em minha memória, o pastor Manuel Evaristo, da congregação Altaneira, na minha época, a época que minha avó me levava, quando criança, à Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Tempo Central, congregação Altaneira. Fui muito tempo de lá com a minha avó. Então, um abraço para todos os pastores e uma lembrança muito grande de todos os pastores que passaram por nossa vida. Muitos exercem a função pastoral, mesmo sem ser consagrado. Então, a todos que exercem a função pastoral, um grande abraço e vamos a um versículo bíblico em Isaías 60, capítulo 60, o versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque chegou a sua luz. A glória do Senhor está sobre você. Então, a todos os meus amigos pastores, a todos os meus irmãos pastores, a todos que exercem a função pastoral. Talvez eu fale aqui neste vídeo o nome de alguns, talvez me esqueça de o nome de outros, mas me perdoem todos vocês. Como eu falei para vocês, o pastor que eu lembro de maneira mais antiga na minha memória é o pastor irmão Manuel Evaristo, que congregou, que foi pastor na Igreja Assembleia de Deus Tempo Central em Altaneira, tá certo? Aqui em Fortaleza, no Ceará. De muito tempo fui de lá por muito tempo, quando criança, adolescente, e de lá fui para a congregação Jardim da Luz 1, com o irmão Raimundo Araújo, que foi sucedido, na verdade quem sucedeu o irmão Raimundo Araújo foi o irmão Ananias de Farias, tá certo? E, bom, depois de lá tive como pastor o pastor Domingos Alves, da Igreja Betesda e da Igreja Cristã Vida. Eu fui por um tempo da Igreja Betesda e da Igreja Cristã Vida. E agora, atualmente, o pastor, desde 2015, desde final de 2015, na congregação Assembleia de Deus Vajota, Assembleia de Deus, congregação Vajota, aqui em Fortaleza, no Ceará, com o pastor Antônio Carlos Lira. Então, a todos vocês, meus pastores, que foram meus pastores, que me ajudaram de maneira fundamental na minha vida, com conselhos, com ensinamentos, e a todos que exerceram e exercem a função pastoral, mesmo sem ser consagrado pastor. Eu tenho muitos amigos pastores, tem uns que são mais especiais, que a gente se apega mais, tá certo? O meu pastor atualmente, da congregação Vajota, o pastor Antônio Carlos Lira, é muito amigo nosso mesmo, é um amigo especial, tá certo? E existem outros pastores também que são especiais, que fazem parte de nossa vida, como por exemplo, que estão sempre em diálogo conosco também. Toda semana nós conversamos com eles sobre diversas questões. Por exemplo, pastor Lelto, pastor Luciano Gonçalves, pastor Josué Machado, enfim, muitos pastores. Eu peço perdão aos que eu esqueci o nome, tá certo? Aos que deixei de falar, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas eu, nesse momento, quero mais uma vez falar esse versículo, tá? Em Isaías 60, no capítulo 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque chegou a luz do Senhor e a glória do Senhor está sobre você. Muitas vezes na função pastoral, quando se exerce a função pastoral, muitas vezes o pastor está sobrecarregado, está cansado, está abalado, porque ele faz a função muitas vezes de médico,
muitas vezes de psicólogo, muitas vezes de pai, de mãe, ele aconselha, ele faz casamento, ele ali faz a apresentação da criança, enfim. Os pastores exercem função de professores, de educadores, de conselheiros. Quantas e quantas são as funções dos pastores? Eles acabam exercendo muitas vezes funções diversas, como cuidadores. Então, zelosos e carinhosos são com todas as ovelhas e muitas vezes também rígidos e muitas vezes precisam ser severos, mas porque querem bem e amam as ovelhas. Então, um abraço, Dr. Forsyth, seu amigo Forsyth, em homenagem aos pastores. Saúde e paz, levantem-se e resplandeçam, porque a luz e a glória do Senhor está sobre vocês para cuidar das ovelhas. Saúde e paz, um grande abraço.